Vou mandar aqui um recado do Thales Moraes, que é seu professor, que está lá no presencial, só que ele não pôde largar o presencial. Vou te mostrar a foto do que é a entrada da sala do Thales. O pessoal chamou de balada alfa, porque não tem espaço para andar lá, cara. Tá parecendo um congestionamento de gente. Então, ó, o recado dele é rapidinho, é esse aqui, ó. E aí, galera, professor Thales aqui, ó, tô aqui no presencial, preparando para entrar na turma de carreiras policiais. Mandar um abraço pra galera aí que vai fazer parte do aulão com o Evandro. Aproveita pra caramba as dicas, papo de concurseiro mesmo, entendeu? Não é coisa que a gente leu num livro, nada que a gente ficou sabendo, ouviu falar, não. É coisa que a gente sentiu na pele, a gente aprendeu fazendo e ensinando os outros a fazer também. Então aproveita as dicas aí que com certeza vão valer a pena. Força, Alfartanos, grande abraço. Beleza. Ô, anota aí pra mim, ô Guilherme, pra eu começar agora, anota aí pra mim a quantidade de conexões aí pra mim, num papel, só colocar grande assim. Tá, beleza. Pessoal, olha só. Hoje vai estar em ritmo de quê? A gente sempre coloca o nome de aulão, né? Mas hoje vai estar em ritmo, mas um ritmo bem legal de palestra para você, mas algo que vai servir para tua vida. Não é aquela... Hein? Tá. Não é aquelas coisas que você vai sair daqui e vai falar assim, porra, cara, que coisa chata, que negócio que eu fiquei com sono. Não é isso não. Então, o que eu aconselho para você? Ó? Você que está em casa, o que a gente tenta fazer? A gente tenta não, a gente consegue. A gente fica todos os dias inteirado na tua vida, a gente participa disso. Eu costumo dizer que, esse dia eu estava lá na sede da Abreu Educação, lá em São Paulo, e me perguntaram o seguinte, o que vocês têm de tão especial? Essa foi a pergunta. Porque todas as, nós somos uma holding grande lá e as pessoas querem saber porque qual Alphacom é diferente, né? Porque a gente é bem, quem vem trabalhar aqui no dia a dia, a gente é bem parecido com lá no interior. Deixa eu ver. Valeu. Lá aqui dentro da nossa casa, dentro da estrutura, a gente é bem parecido com o Google ou com o Facebook. Você vê as fotos, às vezes, né, é bem à vontade, o pessoal, quem quer sair da empresa, sai para fazer alguma coisa, quem está cansado, é só avisar o setor e vai embora descansar. As pessoas tem bastante liberdade aqui dentro, tem bastante brincadeira, eles podem colocar o setor do jeito que eles querem, por isso que nas fotos sempre aparecem uns bonecos, umas máscaras, uns negócios meio diferentes, porque a gente tem bastante liberdade. Mas a magia toda que eu respondi para ele, falei, o Alphacom não tem essa força, não está com esse crescimento todo, porque é uma empresa só diferente, não. Porque é uma empresa que todo mundo acredita que é possível mudar a vida da outra pessoa que está na frente. E todo mundo aqui acredita que nós somos e nós nascemos já todo mundo muito bom. A gente não precisa ser o melhor em tudo. Por exemplo, o Guilherme veio com o Antenor, fizeram a abertura, brincaram, deram o cupom. Se eu chamar aqui o Caio, que é meu monitor, que é nosso aluno, ele vai falar do mesmo jeito. Se eu chamar o Ricardo, igual ele falou do mesmo jeito. Se eu chamar o Lucas aqui, vai ser a mesma coisa. E se eu chamar o Bruno, não vai mudar nada. Só que para você ver como é que a coisa é tão legal, que a coisa é tão bacana, eu tenho um câmera que passou no TRT, eu tenho outro, que é o Lucas, que está estudando para concurso, também para tribunal. Eu tenho o Antenor, que é nosso monitor, que está estudando forte. Eu tenho o Caio, que é nosso aluno, que veio participar aqui. Ou seja, nós acreditamos de fé e fato que você pode mudar a tua vida. Mas como é que a gente acredita isso, cara? Começando por aí, ó. Eu prometi que eu não vou fazer mais aquela loucura de acelerar o aulão, tá? Ou a palestra. O que eu vou fazer? Eu vou começar no status aqui meio lento e vou acelerar. Por que eu fiz isso? Porque toda vez que eu começo sendo eu, 100% Evandro, dá merda. Por que dá merda? No começo da palestra você chama seu pai, tua mãe, teu irmão. Aí eu começo a falar que a tua vida tá uma merda, eu mando você largar tudo, vender o carro, eu mando você estudar. Eu começo a falar que vai dar certo, aí a pessoa que está do seu lado nunca me viu, né? Eu tenho certeza que tem gente aí que está me ouvindo que, inclusive, prefere assistir os meus aulões com um fone de ouvido. Por quê? E do grande. Porque se papai e mamãe passar do lado e ver eu no meio, para frente do aulão, dá merda, né, cara? Porque, por exemplo, agora são 19h45. Embalar mesmo, nós vamos embalar a pé das 9, que aí não tem mais censura, o pessoal da Abril parou de acompanhar a gente, não tem mais ninguém vigiando, aí a gente solta os cachorros. Mas antes disso, vamos tentar entender como é que funciona a coisa. Tem gente que fica em casa e pergunta assim, por que o Evandro acredita tanto em tudo que ele fala? Eu acredito porque eu vivi, pessoal. Eu vivi. Você quer ver o que eu vou fazer? Eu vou remontar o início da minha história aqui e eu vou falar de mim, tá? Porque ninguém é melhor para falar de mim do que eu mesmo. Mas eu espero que você se reflita em mim, que você consiga, em algum desses anos aqui,
você consiga se olhar e consiga ver se você está passando esse momento hoje. E depois eu vou te dar várias dicas de como você vai fazer para vencer no concurso público, porque é simples. Não é fácil, mas é simples e qualquer um consegue. Primeira coisa, eu vou colocar nominal aqui, ó, 98, ó, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Cara, parece que eu estou ficando velho pra caramba. Você viu quanto tempo eu demorei para colocar os anos aqui no quadro? Olha que interessante. O primeiro concurso que eu fiz, pessoal, foi em 1996, ó. Eu fiz para a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Alô, você que está no Estado do Rio de Janeiro, deixa eu te falar um negócio. Eu nem conto esse concurso como aprovado. Por que eu não conto? Primeiro que esse concurso é muito fácil de passar. Segundo que na época era mais fácil ainda, tá de sacanagem. Tinha mais ou menos umas 5 mil vagas na época, foi uma festa. Abriram vaga para toda a região, para o interior e abriram para a capital e fizeram uma vaga única. O que acontece? Você não concorria por região não, você concorria Full HD, valia para o estado inteiro. E cara, naquele ano deu mais ou menos uns 3 mil inscritos. Eu acho que ninguém queria fazer prova para aquela porcaria. Evandro, tinha menos inscrito que vaga? Tinha. Você passou? Oh, tá de sacanagem, né, cara? Passei e reprovei no psicotécnico. Eu lembro que meu pai me zoou até o negócio virar, cara. Como é que você passa num concurso que tem menos inscrito do que vagas e ainda consegue ficar reprovado? Fiquei no psicotécnico, mas não tem problema. Fiz o concurso de novo e passei no mesmo ano. Em 96 eu entrei de fé em fato em 98. Mas essa parte da minha vida eu prefiro apagar, porque isso aqui é uma mentira, tá? Esse concurso aqui é a mesma coisa que o cara que não entende de concurso fala para você. Sabe o que eu fiz aqui? Eu tinha saído do 2º grau, já tinha um tempinho, né? Estava trabalhando, carregando caminhão, e eu não aguentava aquele trabalho. Eu falei, porra, cara, eu vou fazer alguma coisa que eu ganhe um pouquinho mais e trabalhe menos. Então a polícia era algo aceitável. Só que eu fiz esse concurso aqui integralmente sem olhar porcaria nenhuma. Eu não estudei nada. Tinha português e matemática, eu fui lá e fiz a prova. Conseguiu passar? Tá aí, um concurso que na época conseguia passar sem estudar. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, o concurso que teve ano passado, se o cara não estudasse pra cacete, ele não passava, pra PM, pro bombeiro, porque tá disputado. Pra você ver como é que aumentou, mas beleza. Aí olha só, pensar pequeno e pensar grande, pessoal, dá o mesmo trabalho. Exatamente o mesmo trabalho. Sabe o que eu fiz? Em 1998 eu comecei a trabalhar. De 98, cara, no início de 98, quando eu comecei a trabalhar, eu já vi a merda que eu tava me metendo, cara. Gente gritando comigo, ganhava pouco, trabalhava num monte de lugar onde eu não gostava. Tava uma bosta. Formei, beleza. Formei e, na verdade, eu tinha entrado um pouquinho antes, né? Eu estou entrando aqui porque foi o ano efetivamente que você começa a trabalhar, mas você tem que fazer um curso de formação que deu quase um ano na época, que foi no final de 96 até no finalzinho de 97, para depois chamar você. Então, de fé e fato, começou em 98. E esse ano aqui foi o ano que me deu uma vida. Eu estava trabalhando um dia, quase virando a noite, estava quase umas 5 e pouca da manhã, 6 horas da manhã. E aquele dia, no centro da minha cidade, passou uma viatura da Polícia Federal, cara, e eu achei o maior barato. Foi o primeiro dia que eu consegui acordar de fé e fato que algo maior podia acontecer. Pô, eu olhei aquela cena, e aquela cena era algo que não era tão comum, porque no interior do estado do Rio de Janeiro você não vê algo comum assim. Você vê policial militar, policial civil, isso dá no pau. Porra, são 40 mil policiais civis só no estado. Mas, em compensação, você vai ter, em média, 10 mil policiais federais no Brasil inteiro. Agora você faz conta em todos os estados, mais o DF de policial militar, e quantos policiais federais no Brasil inteiro. Então você quase não vê. É igual o cara que trabalha na Receita Federal do Brasil, auditor, analista. São poucos no Brasil. É um povo seleto. E aquele ano eu me apaixonei e falei, porra, vou começar a estudar para concurso. Ó, primeira experiência para você que está estudando. Uma coisa que o Ricardo falou é verdade. É você ter foco no que você vai fazer para a tua vida. Eu, desde o início, instintivamente, eu tive foco, tá? Ou seja, existem as carreiras policiais, fiscais, administrativas e de tribunais. Eu nunca sonhei na minha vida, isso pela minha história, em trabalhar no Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal. Nunca meu pai me vestiu de Banco do Brasil no aniversário. Tema do aniversário, Caixa Econômica Federal, você vai ser o caixa. Nunca teve esse troço. Também nunca sonhei em entrar para a Receita Federal. Até umas fotos antigas, que depois eu vou postar para você, que meu pai me deu uma roupa dos Chips. Lembra disso? Tipo Pontiarello. Né, cara? Sempre sonhei em ser polícia, cara, desde novo. Sempre sonhei com esse troço. E eu sempre tive um foco, esse foco estava enraizado. Muitos de vocês que estão me assistindo
não tem esse foco. Você não sabe o que você vai fazer da tua vida. Você está perdido. Você não sabe se você quer estudar para o TRT, você não sabe se você quer estudar para outros tribunais, você não sabe se você quer fazer parte da Receita, você não sabe se você quer fazer parte da polícia, você não sabe se você quer fazer parte de outro órgão qualquer, você não sabe o que você quer fazer para a sua vida. Mas eu sempre tive uma coisa na cabeça. Se eu vou passar mais ou menos de 60% a 70% da minha vida intimamente ligada ao trabalho, que é o que acontece com a gente fica esse tempo ligado ao trabalho. Você fica de segunda a sexta, leva o trabalho para casa, começa a pensar nele, então em cada minuto que você está pensando no trabalho, você está trabalhando, você está levando ele para casa. Eu falei, eu quero fazer uma coisa que me deixe feliz, uma coisa que me deixe, que me suporte. Então desde o início eu tive foco. Só que aqui tudo bem, ok, o Evandro acertou. Só que ao segundo eu errei pra cacete. Por quê? Porque eu estudava errado, pessoal. Aqui, ó, o como estudar é que fodeu com a minha vida no início. Por quê? Eu tinha pouco dinheiro nessa época e eu não entendia. Se alguém chegasse para mim nessa época e falasse, Evandro, você está fazendo errado, faz o seguinte, tenha foco, eu vou falar, não, cara, eu tenho foco, eu sei o que eu quero para minha vida. Não, mas você tem que investir na tua vida. Eu investiria, pessoal, porque o que eu sofri em 2 anos dando errado foi foda. Cheguei numa banquinha no centro do Rio de Janeiro, eu morava no interior, em Barra do Piraí, e eu fui no Rio de Janeiro com meu cunhado, ele trabalhava lá, que ele tinha alguns trabalhos, na época ele estava entrando na carreira de advocacia, e eu fui com ele lá. E eu achei 2 volumes gigantescos, cara, de apostilas, e estava escrito lá, Polícia Federal. Eu falei, porra, é essa mesmo que eu vou comprar. Diga-se de passagem, essa merda dessa empresa até hoje existe. Não a empresa toda, mas as apostilas dela. Pensa numa apostila ruim, nego velho. Sabe o que aconteceu? Eu moí aquilo ali instintivamente, sem saber estudar, porque ninguém tinha me avisado como é que fazia, eu não fazia plano, não fazia nada. Eu catava aquele troço e moía todo horário vago que eu tinha. Eu rabiscava ela, não tinha muita noção do que era resumo. Mas beleza. Eu me travanquei de estudar até o ano de 2000. E lembrando, eu nunca tive muito espaço, pessoal. O que eu acho que vocês também não têm, né? Eu nunca tive muito tempo. Nessa época aqui, ó, eu trabalhava na Polícia Militar, meu pai tem um táxi no centro de Barra do Piraí. Quem tá lá, sabe, ali na Praça Júlio Braga, no centro de Barra do Piraí. Eu sempre trabalhei no táxi do meu pai, desde os 18 anos, eu sempre trabalhei para fazer um dinheiro. E na época, eu fazia faculdade também. Aí, resultado, a minha vida virava uma bagunça. E como eu era PM, não tinha jeito, cara. Todo PM faz o bico. Eu fazia bico também. Eu fazia segurança lá do posto Mário de Biase, ali na 393, quem conhece, fazia da empresa Santo Antônio. Todo mundo na minha cidade me conhece, porque eu trabalhava em tudo quanto é lugar. Meu pai me ensinou a ser trabalhador pra porra. Então, ó, nem adianta falar, porque coisa que eu não tinha era o danado do tempo. Esse aqui eu sempre estava no vermelho, cara. Mas eu tenho um princípio. Sempre estudar nos horários vagos. Sempre estudar no momento que dava. Mas, cara, é a mesma coisa que você lutar judô, porque eu luto judô há muitos anos, ou você lutar alguma outra coisa e tentar fazer o movimento errado. Parece que ele fica muito mais pesado. Com o movimento certo, fica muito mais leve. Eu estudei 2 anos errado, pessoal. Ou a apostila do mal, cara. Aquela apostila, eu vou te falar um negócio. Fizeram uma fenda e ela veio do inferno, cara. E levantaram a mão e botaram na banca lá. O capeta botou aquelas 2 apostilas lá e foi lá e passou um tongo e comprou, cara. Tava escrito atrás assim, lesado. Era eu, o retardado mental. Beleza, comprei a apostila. Chegou no ano de 2000, eu tenho essa prova até hoje. Uma hora eu vou marcar um aulão com alguns alunos especiais meus que já passaram na Polícia Federal. Eu vou trazer esse aqui para você. Eu vou abrir junto com eles. Que esse aqui é um trauma que eu tenho até hoje. Eu não abri isso aqui ainda. Eu fiz menos 8 pontos. Eu fiz menos 8, a Tati estava junto comigo, a Yasmin não tinha nascido ainda, ela nasceu em 2001, e eu peguei aquela prova, a gente rabiscou ela toda, eu fiz menos 8 pontos pela CESP-UNB, isso no gabarito preliminar, eu nem vi o definitivo, cara, que eu acho, hein, ô Caio? Eu acho que não dava para subir de menos 8 para os 70, dava? Não dava, né? Então eu nem olhei o gabarito, mas eu fechei a prova, eu lacrei. Até hoje, a Tati fica doida para abrir. A Tati falou, Evandro, você tem uma relíquia, você tem um negócio de 2000, tem 15 anos essa porra, vamos abrir. Eu falei, não, eu vou abrir num momento importante da minha vida, num momento diferente da minha vida, eu não quero abrir, essa porra me machuca, essa porra me traz sentimentos ruins, cara, porque foi uma coisa que eu fiz, eu me dediquei tanto, e deu uma merda muito grande. E eu lembro que na época, assim, geral me amava,
E geral tentou fazer eu desistir. Meu pai, minha mãe, eu lembro da minha mãe falando, Evandro, você não nasceu pra isso e tal. Eu falei, porra, mãe, deixa que os anos vão pela frente. Amigos meus falando, você tá velho, para com esse negócio. Eu falei, porra, toma no cu, cara, pra empurrar pro buraco tem um monte. Lacrei a prova e continuei a estudar. Só que aqui eu fiz uma coisa certa, pessoal. No ano de 2000 eu encontrei um amigo que ele falou assim, Evandro, você tá estudando errado, você precisa de ajuda. Por que você não faz um cursinho? Falei, beleza, cara. De 2001 para frente, eu comecei a fazer cursinho preparatório. Só que qual era o meu problema? Por que eu virei dono de curso hoje? Por que eu virei presidente da Alfacom? Por que a gente foi vendido para abrir educação? Não é porque eu sou o melhor do mundo, não. É porque as caralhadas que eu tomei foram grandes demais. E eu consigo te entender. Eu consigo ver onde você está errando, mas não por você, por mim. Aquela massa de aluno do presencial ali, eu já sei a merda que eles estão fazendo. Eu sei quando eles fazem cagada e eu já travo a cagada no meio do caminho. Eu comecei a fazer um curso e eu prometi para mim que se um dia eu tivesse um curso preparatório, nunca eu deixaria isso acontecer. Eu tinha, na época, 12 professores lá no centro do Rio de Janeiro. Lógico que eu não vou falar o nome, do curso, mas começa com A também, tá? Tinha na Evaristo e tinha na Rio Branco. O que acontece? Era o maior barato. 4 professores eram bons. Os outros 4 eram regular para baixo. E os outros 4 eram uma merda hipersônica. Tipo assim, dava nojo de ver, né? Eu lembro que com 1 ano e meio eu falei, porra, eu dou aula melhor do que esse cara, sendo aluno. E aí, na verdade, a gente sempre estava no déficit de 2/3 dos professores. Então, você tinha que rodar muitos cursos para poder ter um completo. Pensa comigo. No primeiro, você tinha português, informática, raciocínio, conhecimentos gerais, o cara era bom, mas os outros eram uma merda. Quando você se matriculava no segundo, você tinha que ser malandro para não repetir os professores bons e cair as merda. Porque o curso, como era muito grande, tinha muito aluno, o que ele fazia? Ele revezava professores muito foda para segurar o aluno, professores mais ou menos porque não tinha no mercado, e o resto que sobrava, que não tinha mesmo, colocava qualquer um. Então eu passei muito tempo para poder acordar, mas sempre com falta de tempo, sempre com uma limitação fodida e ainda assim estudando. 2003... Olha só, 2002 eu fiz o concurso da PF também, não fui tão mal, mas não deu para passar. 2003 eu fui fazer aquele PRF do mal lá, que tinha 2.200 vagas, chamou 6.600 para a segunda fase. E aí, Caio, você que está fazendo Polícia Federal, você consegue entender esses números, né? É gente pra caralho, não apareci nem na foto. Aí, amigo, eu me senti mal, porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Puta que pariu, cara. E nada acontecia. 2004 foi o pior ano da história. Esse eu prometi que eu não comento. Só deu bosta. Você quer ver uma coisa bacana que aconteceu em 2004? Que foi a bosta menor? Foi eu, a Tati e a Yasmin ser botado para fora de casa. Porque eu não levava muita fé que a Caixa Econômica leiloava a casa, não. Comprei uma casa no conjunto habitacional e não paguei. Adivinha? Me tiraram de lá. Mas beleza. 2005, 2005 é um ano que eu quero que vocês aprendam para a vida de vocês. Não é você, depois de um tempo, que encontra o concurso. É o concurso que encontra você. Por exemplo, eu tenho um monte de aluno online. Eu tenho o Giovanni, que está acompanhando a gente, está em Brasília. Eu tenho alunos separados no Brasil inteiro, porque cada um tem um tempo dele. Esse dia eu estava conversando com o Rodrigo, do Rio de Janeiro, que está aprovado nas vagas da Polícia Federal. E ele estava falando comigo, ele falou, caralho, Evan, tinha um monte de aluno mais bem preparado que eu e eu passei na PF e eles não passaram. Eu falei, calma, cada um tem um tempo. Tem cara que demora mais tempo para passar, tem cara que demora 1 ano, tem cara que demora 2, tem cara que demora 3, tem cara que demora 10 e tem cara que não vai passar nunca, porque para. Então cada um tem um tempo. Eu demorei pra caralho. 2005, eu tinha de tudo para parar de estudar. E antes que eu fale, por que eu estou contando a minha história aqui? Para você que já me conhece, saber que eu não estou de sacanagem, porque você sabe que eu estou aqui desde 2009, nunca parei, nunca interrompi, nunca tive diferente da minha empolgação. E para você que está me vendo agora, é para você entender que eu sei o que eu estou falando e não estou aqui mexendo com a tua vida de sacanagem. 2005 foi um ano que foi assim, não tinha mais muita coisa não, tá? Eu tinha 2 amigos bacanas. Esse nunca me abandonaram, cara. Eu acho que de mais ou menos 2003 para frente, esses 2 amigos não me abandonaram. Por isso que muita gente fala mal dos caras, muita fala mal deles, e eu não deixo falar mal deles. Sabe por quê? Porque eles me ajudaram. Um é o SPC e o outro é o Serasa. Olha só, os caras são sangue bom. Por quê?
Porque foi por meio deles que eu me empolgava. Porque pensa numa vida que você não consegue ir no supermercado, meu bro. Tu tem o dinheiro ou não tem? Cartão era só naquele débito, não sabia o que era cartão de crédito, cheque, nem pensar. Não tinha crédito de nada, não dava para comprar carro, não dava para financiar, não dava para fazer porra nenhuma. Tanto que nessa época que eu tinha um golzinho 89 que era uns pedaços. O carro não tinha tanque de gasolina. O pessoal me perguntou, como é que não tinha tanque? Pô, eu era policial militar, parei no ferro velho, tava fudido, não aguentava botar gasolina. Tinha um gás natural lá, eu cheguei pro cara do ferro velho, e esse gás natural aí, tá certo? O cara, não. Eu falei, então, o que você vai fazer com ele? Eu falei, não sei, então me vende. O cara, quero tanto. Porra, mas tá errado ou tá certo o tanque? O cara, pô, tá errado. Não, faz o seguinte, leva pra você que ele tá ocupando espaço. Eu falei, beleza, então me dá aí. Peguei aquela porra, levei pra, pedi o cara pra instalar, ele soldou no fundo da mala aquela merda, não botou nem suporte, soldou, meteu a solda, ponto de explodir aquela merda. Resultado, trepidou, perdi o tanque de gasolina, tava no gás, não vi, parei pra abastecer, o cara botou lá, caiu a gasolina toda no chão. O cara olhou pra mim e falou assim, caralho, você perdeu um tanque de gasolina? Eu falei, mas como é que um homem perde um tanque? Desci, olhei pra baixo, tinha perdido mesmo o tanque de gasolina do carro. Falei, puta que pariu. Você vê o nível de dificuldade que tava, a problemada. Endividado, na SPC no Serasa, todo mundo mexendo o saco, morando no puxadinho na casa do meu pai, que me ajudou pra caralho. Todo fudido, mas eu nunca abandonei a ideia de passar no concurso. Só que eu tenho também, pessoal, você vai ver hoje comigo aqui como é que eu me irrito à toa. Eu tenho o chamado TDAH. Porra, tem tudo pra dar merda. Fundamental errado, médio ruim, faculdade uma bosta. Eu já estava formado em administração fazendo direito, não adiantou de nada. Cheio de problema, mas chegou em 2005. 2005, eu falei, porra, eu vou centralizar, que eu tomei porrada aqui num monte de concursos de Polícia Federal e Rodoviária. Tudo que tange a Polícia Federal e Rodoviária, que era o meu foco, tá, pessoal? Olha só, você tem que ver o seu. É isso que é importante. Tudo que tangia esses concursos, eu fiz aqui. Todos. Não furou nenhum. O 2004 é que eu só consegui fazer 2. Porque teve assim, agente escrivão da Polícia Federal Nacional e agente escrivão regional. Eu não tive dinheiro para viajar para o regional, que dava diferença de 15 dias um para o outro, coisa de maluco, tá? Teve 4 concursos no prazo de um mês. E de manhã e à tarde, você conseguia fazer os 4, e a matéria era a mesma. Só não passou retardado, eu. Mas tudo bem, essa história eu não vou contar não, porque tem uma parte ali que é triste. Mas vamos para frente. Chegou em 2005, veio o tal do agente penitenciário federal. Ó, olha como é que eu tenho memória de elefante. Pode olhar no edital 2005, estava lá, remuneração 2.888. O que todo mundo falava para mim? Porra, você está estudando um tempão para ganhar essa bosta? Falei, cara, o concurso tá aí, eu vou fazer, né? Beleza. Só que eu tinha feito oficial de justiça de Minas, oficial de justiça do Espírito Santo. Aí, Evandro, por que você fugiu do foco? Eu não fugi, as matérias eram bem parecidas, que eu vou explicar para você depois na técnica ali. Dava uns 80% igual e eu fazia os concursos. Igual domingo agora vai ter área de segurança e transporte do Ministério Público, da União. Quem está estudando para as carreiras policiais consegue fazer, só adaptar 2 ou 3 matérias ali. Beleza. Quando eu fui a SESP-UNB, que é uma banca, para quem não sabe o que é SESP-UNB, Centro de Seleção de Promoção do Evento de Brasília, tá? Da Universidade de Brasília. Centro de Seleção de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília. Eles inovaram e botaram uma porra de uma prova às 15 horas. Beleza, você imagina, uma prova Veiga de Almeida, Bom Sucesso no centro do Rio de Janeiro, tava um inferno de calor, tinha que sair do interior, rodar 130 quilômetros, então tinha que sair às 11. Eu saí de casa, me ligaram que meu pai era motorista de táxi, capotou com o carro. Eu falei, caralho, maluco, já tô fudido mesmo, não vou fazer o concurso. E fui ver o pai. Deu tudo certo lá, o pai se quebrou tudo, eu conto isso inclusive nas minhas aulas de penal, cara. Meu pai respondeu ao processo, só deu merda, a gente só tinha um único carro, puta que pariu, que bosta. E aí eu tava no hospital e o pai tava bravo, né? O pai tava triste, falando, pô, eu fiz você perder seu concurso. E a hora que ele falou isso, o Jornal Nacional começou e tava lá, o concurso tinha sido anulado. Aí ele falou pra mim, pô, Evandro, não estraguei tua vida. Eu falei, pô, rapaz, tomei tanta caralhada aqui que possivelmente eu ia tomar uma caralhada nesse concurso também, então não faz diferença. Então eu já estava naquela fase de conformidade, que ia perder, mas nunca com a perspectiva de parar, porque eu não tinha mais pra onde ir. Os 2 amigos me ajudando, lá do meu lado, me lembrando todo dia que a vida era difícil. Resultado, cara, o ano de 2005 foi um ano diferente. Por que foi um ano diferente? Porque nesse ano eu pude refazer o agente penitenciário federal e eu passei em 6 concursos. No mesmo ano, cara. Saiu vindo os concursos, eu fui passando. Alguns eu fui 3º, outro eu fui 6º, colocado nacional, outro eu fui 201. E aí, na hora de escolher, eu escolhi ser servidor público federal. Todos os outros eram os estaduais. Vim parar onde? Vim parar em Cascavel, no Paraná. Aí você imagina como é que mudou minha vida. Ó, quando eu fiz o concurso, dia que eu fiz a prova,
Pagava 2.888 e uns quebradinhos. Pode olhar na prova de 2005. E eu assumi em 2006. Eu assumi dia 10 de agosto de 2006. Foi quando eu fui nomeado. O que aconteceu? Ó, de lá para cá, minha vida deu um salto. Que eu convivo com vocês todos os dias. Evandro, como é que a sua vida deu um salto? 2006, cara, tem uma história interessante que eu vendi o meu carro por R$800. Eu deixei um dinheiro com a Tati lá. E o que sobrou, eu comprei uma passagem de avião. Nunca tinha andado de avião na minha vida. Eu falei, cara, eu vou comprar uma passagem pelo menos uma vez de avião, eu vou andar. Me sobrou R$300, cara. E eu vim aqui, tinha que ficar... A princípio, a gente ia ficar 3 ou 4 dias só em Cascavel. Ficamos uma semana, para depois ir para Brasília. Meu dinheiro acabou no segundo dia. Tem toda uma história lá que teve um cara que me ajudou pra caramba. A gente foi no hotel e eu fiquei um dia no hotel, né? Um dia pro outro. E ele estava no quarto comigo, a gente alugou à distância. Ele é delegado do Goiás hoje, Cássio Arantes do Nascimento, meu amigão. E aí eu lembro que a única coisa de valor que eu tinha era uma mala e ele jogou a pizza em cima da mala, cara. Puta que pariu. Amor à primeira vista. Ele falou, porra, cara, sujei sua mala. Eu falei, nem esquenta, cara, tô todo feliz, a gente, porra, passou no concurso. Aí eu contei essa história pra ele. O cara pobre, que não tinha porra nenhuma, que eu tava fudido, que eu tinha R$300. Ele olhou pra mim e falou assim, ih, cara, eu não sou assim não. Eu sou filho de fazendeiro, eu tenho dinheiro, tô rico. Meu pai me deu 2.000. Eu falei, toma 1.000 pra você. Eu falei, não, eu quero 1.000 não, mas tá me dando 1.000. Ele, não, depois quando você receber o primeiro, você me paga. Eu falei, caralho, o cara nunca me viu, tá me prestando R$1.000, esse cara é maluco. E aí a gente fez uma amizade. Resultado, em 2 dias nós bebemos os R$2.000, cara. Fomos no Melos ali, tomamos uma cachaçada, dormimos na praça de tão feliz. Resultado, com 3 dias, o pai dele não mandou mais dinheiro pra ele, que ficou puto. Nós fomos ficamos aqui no centro de Cascavel, num hotel que chama Frango Frito. É o nome do hotel, Frango Frito. Ficava 12 pessoas no quarto, cara. Ficamos 4 dias assim. Bacana. E aí a minha vida começou de fé e fato. Fui pra Brasília. A remuneração, quando a gente tomou posse em 2006, já era 4.000 e pouco, eu estava ganhando diária. Eu lembro que uma semana depois, um mês depois, né, em 2006, logo no mês depois, no mês 9, veio mais ou menos uns R$7.500 de remuneração para minha vida. Deixa eu falar um negócio para vocês, meu povo. Eu era policial militar do estado do Rio de Janeiro. Na época eu ganhava R$950. Só que eu tinha empréstimo em contra-cheque. Vocês vão aprender o que é isso.